bem, amigos? Morte por execução em Lusiânia. Esse é o nosso título de hoje. Eu sou o professor Acioli. Sigam nossas páginas, compartilhem nossos vídeos. E não se esqueça não de clicar aí no YouTube e seguir-nos. Lusiânia foi o palco da última condenação por pena de morte, ainda quando era um arraial. A cidade do entorno foi o palco de uma tragédia com amparo da lei. Foi a última pena de morte pela Justiça Civil brasileira. Então vamos aqui, interessa, venha comigo, vamos aqui fazer um pouquinho de história. Gostaria que isso aí não tivesse acontecido, mas a verdade é, e hoje nós estamos seguindo, olhando alguns acervos culturais da cidade, e eu tive lá no túmulo onde está enterrada essa pessoa que foi condenada à pena de morte. Está no túmulo 9 da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Então Lusiânia escreveu um triste capítulo da história do Brasil, de uma forma muito trágica, que foi a condenação de um homem, o último homem livre, foi condenado à pena de morte pela Justiça Civil do Brasil. Isso ocorreu na cidade goiana do entorno de Brasília, quando ainda era um arraial de Santa Luzia. Aos 40 anos, o lavrador José Pereira de Souza, ele recebeu a sentença de morte por ter assassinado um barão. O réu era amante, havia 6 anos, era amante de Maria Nicásia, mulher da vítima. Para ficarem juntos, eles planejaram a execução triste e cruel da morte, do marido. Mas o plano não deu certo, ambos fugiram e foram encontrados por policiais e acabaram sendo presos. E durante o julgamento foram condenados ao enforcamento. Essa notícia, o fato aconteceu na cidade de Lusiânia, Goiás. 6 militares levaram José Pereira e Maria Nicásia da cidade de Goiás para Santa Luzia em 29 de agosto de 1857, tendo sido presos na antiga capital do estado, que hoje é conhecida como cidade de Goiás Velho. Eles foram ao tribunal, foram julgados, e o réu esperava um julgamento, e isso ocorreu. O fato ocorreu no mesmo ano, e eles foram condenados. Voltaram para Goiás em 29 de setembro, presos na cadeia local da cidade de Goiás Velho. Sem um tribunal superior, eles apelaram ao imperador Dom Pedro II. José e Maria pediram perdão, poder restrito ao monarca. Caso conseguisse, teriam a morte substituída pela prisão perpétua, que ainda existia prisão perpétua no Brasil. Gostaria eu que houvesse a volta da pena de morte para corruptos, O que vocês acham disso? No andamento do recurso, voltando à história, veio o veredito em 1861. Maria conseguiu o abrandamento da pena, porém José não. Como seria o primeiro caso de enforcamento no arraial, as autoridades tiveram que preparar um espaço público para o cumprimento da sentença e execução da pena. Escravos levantaram a forca no centro da área descampada, uma área de cerrado, que até hoje conserva o mesmo nome, atualmente ocupado por casas onde se localiza o bairro da Vila Santa Luzia. Por décadas, esse mesmo lugar era conhecido como Campo da Forca. Depois eu quero passar lá, dar uma olhadinha nesse local, que eu sempre passo na Vila Santa Luzia, E todo arraial acordou cedo em 30 de outubro de 1861. Os moradores estavam lá, jovens, idosos, cidadãos e cidadãs, ansiosos pelo momento histórico. Eles assistiram à primeira e única execução oficial do lugar. José Pereira de Souza deixou a cadeia do povoado e logo após almoçar, ele fez todo o percurso do presídio até a Igreja Nossa Senhora do Rosário, acompanhado por uma silenciosa multidão. Uma procissão de pessoas, muitos tristes e outros curiosos, estavam ali. E dentro do templo o obrigaram a cavar a própria sepultura. Em seguida levaram ao patíbulo, onde confessou e recebeu a comunhão. Às 13 horas o condenado se voltou em direção ao lugar da forca, onde foi empurrado para a morte. Os seus carrascos, sem dó, sem piedade, no cumprimento daquela situação, fizeram a execução. A sepultura na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a mais famosa construção
de Lusiânia, restaurado pelo IPHAN em 2011. E restaurado também a história e as características, né, originais, inclusive os túmulos de dezenas de moradores sepultados sob o seu assoalho, que é de madeira. Os mortos podem ser identificados pelo número. Está escrito a faca no piso de tábua corrida. A sepultura de número 9 é a do lavrador José Pereira de Souza, que foi enforcado na última pena de execução em Lusiânia, Goiás. Ela fica em frente à porta do templo, erguido, frequentada só por negros e até depois da abolição. No entanto, não há documentos nem testemunhas que explique por que razão de Souza ter sido enterrado na igreja do Rosário. Seria por causa da infâmia, porque seria um local onde os pobres, os negros seriam enterrados? Ele era um homem livre. Historiadores sustentam que seria um castigo a mais ser enterrado ao lado de escravos, ou seja, um cumprimento pelo perjúrio, pelo grande mal que ele praticou, tirando a morte, elevando à morte uma pessoa inocente. A lei determinava isso, já os documentos da execução do lavrador foram queimados por ordem de um delegado que queria os arquivos da cadeia limpos para receber os novos papéis. Então, todas as vezes que as pessoas vão queimar algum papel, algum documento, tome cuidado, porque a história pode estar indo para a vala. História da última condenação de um homem livre. A pena de morte no Brasil foi recuperada por meio de alguns documentos. E há relatos de que moradores antigos, no início do século XX, pelo professor historiador Gelmir Reis, de saudosa memória, que é um dos grandes historiadores que conta a história da cidade e os principais documentos de Lusiânia. A proclamação da República em 1889, o Brasil extinguiu a pena de morte. Com a nova Constituição, as exceções ocorreram na ditadura militar. Você sabia que ainda existe pena de morte no Brasil em caso de exceção? Caso haja outras leis atuais, elas poderão ser aplicadas durante uma guerra no país. Corpos suspensos, também chamado de cadafalso, e é uma estrutura de madeira usada para execução. Em público, seja por enforcamento, degolação ou outra maneira de execução pena de morte. A que consiste de um L invertido, ou seja, a letra grega, em que uma corda é pendurada na parte superior e ela é amarrada de forma que se puxa o alçapão, o pescoço do condenado é enforcado. E que após perder o apoio para os pés, esse corpo fica suspenso e ele morre pela quebra do pescoço ou por asfixia. Eu sou o professor Acioli e essa é um pouco da história de Lusiânia. E a segregação? A primeira grande identificação de Lusiânia foi a matriz construída de 1765 a 1767, mas só a população branca podia adentrar naquele templo, frequentá-lo. Por isso, os negros frequentavam a igreja do Rosário. Eles começaram a erguer, em 2 de junho de 1769, a igreja Nossa Senhora do Rosário. Os 2 templos continuaram de pé, mas apenas os dos negros mantêm hoje a estrutura original. Ele fica aqui na praça da igreja do Rosário, no posto mais alto da rua do Rosário, onde concentra-se os prédios antigos, os prédios históricos e a cidade e muitas coisas de casas antigas. Para você saber mais sobre a história do Lusiânia, não esqueça, assista os históricos na Academia de Letra do Planalto, onde tem o acervo de Gelmir Reis, e o mesmo nasceu em 14 de julho de 1893, em Lusiânia, Goiás. De 1910 começou a trabalhar como tipografia do Planalto e depois mudou-se com a família para o sítio de Aroeira, onde ele dedicou parte da sua vida. Levou-se à criação de gado. Em 1913 seguiu para o Bonfim, onde é a atual cidade de Silvânia, para estudar como interno. 3 anos mais tarde, o então Gelmir Reis veio ser o então presidente da República, Venceslau Braz, nomeou Gelmir Reis a tenente da Guarda Nacional, que era a Guarda Imperial. Como funcionário, ele exerceu vários cargos, de professor municipal,
escrevente do cartório de primeiro ofício, juiz municipal, conselheiro municipal, e o mesmo foi também promotor de justiça, escrivão do cartório de órfãos e coletor do município de Vianópolis. Também foi delegado municipal do recenseamento, aposentando-se como promotor público, e também foi professor na Escola Normal de Lusiânia. Essa foi um pouquinho mais da história, né, a respeito de Gelmir Reis. E mais, ele foi intendente municipal em Lusiânia em 1º de novembro de 1927 a 24 de novembro de 1930. Como empresário, jornalista, fundador da Revista do Planalto, com a publicação mensal por 10 anos, o jornal Folha de Lusiânia. Ele também publicou muitas obras, como História de Santa Luzia, em 1920, Efêmeres Goianas, em 1925, 10 Contos Ordenados, de 1947, O Pombo Branco, 1948, Páginas da Roça, de 1948, Efêmeres Brasiliana, 1960, e Luzinidade, de 1969. Ocupou a cadeira de número 12 da Academia Goiana de Letras do Planalto Central. Gelmir Reis morou num casarão centenário em Lusiânia, com toda a sua família, até o dia da sua morte, em 11 de novembro de 1983. Eu sou o professor Ascioli e falo um pouquinho da história da última execução por pena de morte no Brasil, as minhas continências.